Nós estamos já ao vivo com o Anderson Belloli, ele que é o diretor jurídico da Federarroz e também está diretamente ligado nessa causa dos produtores lá de Nova Santa Rita, que tiveram contra si um projeto restringindo o uso de agroquímicos nas suas lavouras. Esse projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores, oriundo do governo municipal de Nova Santa Rita, da prefeitura, mas teve revés essa semana, teve decisão judicial, esse assunto foi judicializado. Doutor Anderson, eu gostaria e lhe convidei para discorrer melhor e nos explicar o que aconteceu e em que estágio está aquilo lá. Muito bom dia, bem-vindo à Conexão. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes. Prazer estar novamente aqui participando do programa. Uma pena, né, Alex, que participando para falar de questões legais, de questões judiciais, num setor que teria tanto para conversar. Setor agrícola do país, nós sabemos o quanto é pujante, mas nós estamos aqui destinando tempo e energia para tratar de questões legais, e isso não deixa de ser uma pena. Tu já resumiste bem a tua primeira questão, Alex. Todos sabem desse processo legislativo que estava tramitando em Nova Santa Rita, buscando de alguma forma restringir severamente o uso de agroquímicos, o uso de aviação no município pelos agricultores agricultores convencionais, digamos assim. Nós vínhamos alertando, Alex, de maneira bem resumida aqui, o quanto esse processo era duvidoso o aspecto legal. Na última sexta-feira, Alex, recebemos uma comunicado, enfim, fizemos uma reunião com alguns vereadores locais que queriam adotar alguma medida legal em face daquele projeto, face à ilegalidade latente que nele nós vínhamos referindo já publicamente que existia, tanto no processo legislativo como um todo, bem como na própria constitucionalidade da lei. Ingressamos, Alex, com o mandado de segurança no dia 1º, e esse histórico é bastante importante, no dia 1º de agosto, agora que foi domingo, e no dia 3, na terça-feira, o juiz de Canoas, que é o que julga os processos na Nova Santa Rita, acabou dando a primeira decisão desse processo, que foi importante. A oportunidade em que o juiz se manifesta dizendo que o processo legislativo ele é inconstitucional e que o processo legislativo como um todo deveria ser suspenso. A oportunidade em que ele determinou que o presidente da Câmara de Vereadores pedisse esse projeto de volta, impedindo o prefeito de sancioná-lo. Essa foi a primeira decisão nesse processo nessa semana. E, recentemente, ontem, tivemos outra decisão porque nós pedimos, emendamos a inicial, fizemos um segundo pedido, porque entre a terça-feira e ontem surgiram rumores que o processo legislativo teria sido promulgado, sancionado e, consequentemente, nossa decisão perderia efeito. Então nós pedimos uma extensão, deixamos claro que o processo legislativo vai desde o início, a votação, a sanção e a publicação, deixando claro que o processo legislativo como um todo estava abrangido de alguma forma pela decisão. E o juiz concordou, determinando que o prefeito se abstenha de aplicar a legislação aprovada e sancionada e agora publicada, em decorrência desse mandado de segurança que nós impetramos. Então, evidentemente que nós estamos muito felizes com essa repercussão, com esse desdobramento judicial, pelo menos até o momento. Bom, o juiz que tomou essa decisão se baseou naquela questão da sobreposição que é impedida, né, da legislação municipal sobre a legislação nacional, né, doutor? Exatamente. O que o juiz deixa muito claro? É legítimo, Alex, isso é importante que se diga aqui, é legítimo que o município legisle sobre questões de interesse local, como são muitas vezes questões ambientais. Todavia, o município não pode extrapolar um limite legal dado previamente pela Constituição e contrapondo muitas vezes, sobrepondo, contrariando a legislação federal, criando restrições inadmissíveis, desproporcionais à iniciativa privada, ao cidadão como um todo. E isso foi o que nós vínhamos alertando que estava ocorrendo na Nova Santa Rita, e ao menos nesse primeiro embate, felizmente já tivemos uma
a resposta positiva do Poder Judiciário, o que, repito, nos deixa bastante contentes por essa resposta dada a esse setor que é tão importante. Provavelmente o município entrará com recurso, cabe? Alex, ouvintes, né, os produtores hoje, depois de todos esses anos de judicializações tremendas no Brasil em relação a todo e qualquer assunto, sabem que o processo judicial comporta inúmeros recursos, né? Então não há dúvida que esse processo comporta recursos, comporta desdobramentos. Até essa semana eu estava conversando com o Danton do Correio do Povo e deixei muito claro que isso é apenas o início de mais uma grande batalha judicial. Então certamente as autoridades coatoras, tanto o presidente da Câmara dos Vereadores e agora mais recentemente também colocamos o próprio prefeito como autoridade coatora, vão recorrer dessa decisão, não há dúvida disso. Doutor Anderson, o senhor que acompanhou lá bem de perto isso aí, não há diálogo entre o governo e os produtores, porque geralmente nos municípios, a maior parte dos municípios do Rio Grande do Sul, com exceção de um ou de outro município da região metropolitana, são dependentes da agricultura, né? São dependentes do setor primário. Como é que essa decisão chegou a esse ponto de tomada? Não teve diálogo? Porque a gente viu ali as manifestações. Seguidamente e através do senhor, a gente tem hoje essa amizade aí com o João, mandou um material aí, um vasto material, com as fotografias, com os vídeos das manifestações, e isso é estranho dentro de um município pequeno acontecer, porque geralmente a coisa se resolve com conversa, né, doutor? Olha, eu não vou me imiscuir na questão política local do município de Nova Santa Rita, que me parece que é muito forte, muito agudizada nesse momento, sobretudo, em decorrência desses últimos fatos. É uma pena isso estar acontecendo, aquilo que eu reiteradamente falo, não só no teu programa, mas em outros meios de comunicação e outros fóruns também. Nós precisamos compatibilizar, né, a agricultura como um todo, tanto orgânica, convencional e assim por diante, assim como as mais diversas culturas. Me parece que sim, não houve um diálogo adequado, não houve efetivamente tempo hábil para que nós buscássemos uma devida solução, e isso foi tentado. Inclusive, no dia da votação, eu estive em Nova Santa Rita, tentei contatar os vereadores e que, por uma questão política, talvez, até de formatação, de configuração da Câmara de Vereadores local, né, do Poder Legiferante, não houve um espaço, repito, adequado para a conversa, o que é uma pena. Nós dizíamos que, se avançando da maneira como estava sendo feito, provavelmente isso ia acabar numa judicialização e, infelizmente, isso acabou ocorrendo e, repito, acabou, nesse primeiro momento, pelo menos, o judiciário nos dá razão ao setor produtivo, que nos parece restabelece uma ordem legal aí nessa democracia que é o Brasil. Lembrando aqueles que não estão ainda familiarizados com esse tema, a gente já vem tocando nele há algum tempo aqui no programa, uma associação, um grupo de assentados, lindeiro com uma propriedade rural comercial de Nova Santa Rita no interior, entrou com um processo, num primeiro momento, alegando ter havido deriva de produtos químicos nas suas lavouras. E a partir daí foi se desencadeando todo o processo, né, doutor? Perfeito, Alex. Isso foi o ponto originário dessa celeuma, desse debate, essa polêmica toda. Uma deriva de 2,4-D em novembro, numa lavoura de arroz. Lembrando, foi sustentado e vem sendo ainda que um produtor colocou 2,4-D de avião na sua lavoura de arroz. Qualquer um sabe no que isso reverteria caso fosse verdade, né? É uma prática inusual, chega a ser absurda. Enfim, acabaria com a própria lavoura. Então é óbvio que isso não aconteceu. Diversos fatos já que estão sendo construídos no processo, provas robustas, vão levar, nós acreditamos piamente nisso, né, total inocência desse produtor. Comprovaremos que esse produtor não cometeu qualquer tipo de ilícito em decorrência dessa suposta deriva que teria ocorrido na área. Então, isso foi o início do problema todo lá em Nova Santa Rita e me parece estar tomando uma proporção cada vez maior e de maneira absolutamente desnecessária. Infelizmente, né, Alex, contra esse setor que, repito sempre isso, é responsável pela segurança alimentar do país e está aí 2020, 2021,
quanto nós temos provas cabais do quanto o setor agrícola é importante para um país, né? Aí nós temos uma decisão política, que a gente já falou aqui, que a partir de uma pressão forte feita pelos assentados, que são ideologicamente sincronizados com o prefeito, ele toma essa decisão desse projeto de restringir o uso dos agroquímicos, herbicidas, enfim, inseticidas. Mas também existe em paralelo um processo crime, né, que está, se não me engano, na comarca de Canoas, né, doutor? O produtor, nós temos vários processos já envolvendo essa questão, existem processos criminais tramitando, não em face desse produtor, desse nosso cliente, mas sim já ajuizados por o produtor que foi acusado injustamente dessa questão. Então esses processos já estão em tramitação. Mais recentemente nós tivemos também um sucesso num outro processo, Alex, já vou publicar aqui, que é um processo de antecipação de provas, ou seja, nós conseguimos que o Poder Judiciário faça uma perícia naquele avião que supostamente teria feito a deriva ou jogado agroquímicos diretamente no assentamento. Então essa dúvida supostamente existente também vai ser sanada com uma perícia no avião, comprovando que isso era impossível. Então, são vários processos, vários dobramentos ainda numa batalha que, infelizmente, repito, né, Alex, vai longe e faz com que a gente, muitas vezes, destine energia, infelizmente, num assunto que poderia ser facilmente resolvido com estadistas sérios, responsáveis e não preocupados em, de repente, satisfazer de alguma forma ali um pequeno nicho de eleitorado. Isso é o que falta no Brasil muitas vezes, infelizmente. E se abre também, né, doutor Anderson, um flanco muito perigoso, que é do atrito, né? A gente está falando aqui de lindeiros, a gente está falando de vizinhos, quer dizer, no ambiente desses aí, qualquer fagulha pode virar uma centelha forte que pode gerar alguma explosão. Claro que eu estou me referindo até o próprio contato físico que esse pessoal tem. São vizinhos, né? O clima deve estar horrível, né, tia? Alex, isso reflete de alguma forma aquilo que acontece na esfera macro, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Cada vez mais as pessoas vêm enfrentando um problema de confiança muito grande, o que acaba prejudicando desde da relação entre vizinhos, entre bairros, entre cidades, comunidades maiores, estados e acaba em países muitas vezes. Então isso é um problema sério que nós estamos enfrentando, uma desconfiança cada vez maior entre as pessoas, uma incapacidade muito grande de diálogo, e Nova Santa Rita não é diferente. Então existe um clima realmente tenso, desconfortável, muito ruim. Quem já morou para fora e quem mora, que é 90% da tua audiência, e sabe o quanto é importante se manter uma relação minimamente razoável com vizinhos, e evidentemente que isso na região não ocorre, e é uma preocupação que nós temos em preservar os produtores rurais de maneira geral. Estamos ainda, Alex, buscando diálogo para, repito, tentar fazer com que essa situação se torne o mais fácil, mais rápido possível resolvida, sanada, e evitemos aí maiores dobramentos, aí, inclusive perigosos muitas vezes para algumas pessoas. Bom, nos mantém informados sobre esse assunto, porque me parece que é um assunto local, mas que pode ter desdobramentos maiores, ou seja, pode se espraiar dependendo desse encaminhamento aí, seja dado pela justiça, seja dada pelo próprio público político também. Mas vamos falar de coisa boa. Quero parabenizar o escritório Beloli Advogados por essa nova missão aí que se tem, né, doutor? Que é defender a Associação Gaúcha de Produtores de Florestas Plantadas, a Agaflor. Ontem nós tivemos aí a informação de um investimento muito pesado por parte de uma empresa chilena que já está sediada aqui em Guaíba, que trabalha, né, com a parte de reflorestamento também. É um ramo que está cada vez crescendo mais e trabalhando principalmente em exportação. O próprio Zé Carlos falou isso aqui no sábado passado. Nos fale um pouquinho desse setor, qual é a familiarização que o senhor tem com ele, doutor? Alex, isso tudo é muito novo. Tive a oportunidade de conhecer o presidente da associação, da Agaflor, seu Paulo Berman, de Pelotas, e por uma questão muito particular, acabei conhecendo, a gente acabou tendo 1 ou 2 trabalhos juntos, acabou presenciando a nossa atuação numa questão ambiental importante,
E nós vimos há algum tempo já conversando sobre essa possibilidade de tentar colaborar com esse setor, assim como a gente faz com outros aqui no Estado. É um setor importante da nossa agricultura. O que o nosso Estado tem hoje de mais pujante, né, infelizmente, né, Alex? É a agricultura, o agro de maneira geral. Esse outro setor extremamente pertinente econômica e socialmente. É um setor que enfrenta resistências e preconceitos muito ruins, aquela velha história do prejuízo, que tanto prejuízo causa, né? Pessoas que não sabem como é que a produção acaba sendo elaborada, todos os cuidados que precisam ter. Então, nossa ideia é colaborar para que a gente tire o véu, muitas vezes, desse preconceito contra os setores que são tão importantes do nosso Estado. E isso, Alex, me faz... gostaria de pedir autorização aqui para fazer um breve comentário sobre isso que vem acontecendo no Estado, né? Pode parecer que isso é um momento pontual, um momento novo, mas não é. A Farsul vem trabalhando de forma brilhante nisso há muitos anos, a FETAG, a própria FEDERARROZ vem se empenhando nisso. Então, essa semana, esses últimos fatos são algo que são a nossa rotina, infelizmente. É que muitas vezes os setores, né, o produtor normalmente está preocupado muito mais com a sua condição financeira, com o custo, com a produção, com o preço de mercado, e acaba não se dando conta, evidentemente, por uma questão de prioridade natural, do quanto esses movimentos subterrâneos, muitas vezes, em bastidores, acabam ocorrendo e buscando prejudicar, muitas vezes, de forma indevida o agronegócio. Então, é algo cada vez mais as entidades precisam do apoio do produtor, precisam da tranquilidade necessária para poder enfrentar, para não ficar cada vez mais difícil produzir nesse país. É um recado importante que eu não gostaria de não ter espaço para falar aqui. Obrigado, Alex. E na medida que nós vamos nos aproximando do pleito eleitoral, seja ele nacional, que agora vem as eleições gerais, seja municipal, que aconteceu no ano passado, parece que as situações elas se agravam, né? Parece que as denúncias elas aumentam e aí tem um quê de bravata também para se agradar determinado público e acaba sofrendo quem está lá, né? De cabeça abaixo trabalhando, né, tio? Infelizmente, né, Alex, nós sabemos muitas vezes que um determinado político depende desses agrados, dessas repercussões, das polêmicas junto ao seu nicho de eleitorado. Então se criam, e o Nestor falava muito bem isso há uns dias atrás, criam essas falácias, essas narrativas inverídicas, que é para, né, se popularizar, se ganhar espaço. Essa semana mesmo, Alex, dois partidos do Rio Grande do Sul, partidos de oposição, ingressaram com a DIN, tá, no STF, está com o ministro Dias Toffoli, contra essa lei recentemente aprovada, que é a lei do país de origem. Tanto a Farsul trabalhou nisso, de maneira muito capitaneou esse processo, o doutor Darcy Klein foi fundamental nisso. Então, conseguimos, o setor de forma muito unida, rever essa legislação tão nociva para o nosso Estado, e dois partidos políticos do nosso Rio Grande do Sul já ingressaram com uma DIN para tentar declarar inconstitucional essa lei tão importante. Então, esse é outro assunto que eu gostaria de repercutir contigo aqui, porque nós, da FEDERARROZ, já ingressaremos na próxima semana como amicus curiae para participar como parte nessa DIN, que é para defender a manutenção dessa lei que é tão importante, que é a lei do país de origem, né? Repetindo, hoje o Rio Grande do Sul não tem mais aquela necessidade que para se possa registrar um químico aqui, ele não precisa estar registrado no país de origem. Então isso foi uma conquista muito importante do setor, repito, comandada pela Farsul, pelo Domingos e pelo Darcy Klein, e que já se busca novamente esse retrocesso, infelizmente. Outra situação de retrocesso é essa questão da antropicidade aí, que é o uso desses mapas já defasados, né? O que significa dizer que os produtores são obrigados a ter que restringir mais ainda a área plantada em função da referência desses mapas. Houve uma reunião há 3 semanas atrás no Palácio Piratini com o chefe da Casa Civil, e entre essas presenças do nosso amigo Domingos Velho Lopes, que é o coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Farsul, na qual colocou para o secretário, colocou para a secretária do Meio Ambiente também toda essa circunstância aí. Em que pé está isso, à espera de uma manifestação do governo, doutor?
Sem dúvida, Alex, esse é um problema muito sério que nós estamos enfrentando no nosso estado já também há muitos anos, que é a dúvida sobre a antropização ou não. A legislação é muito clara, pecuária, agricultura, ou intervenção do homem de maneira geral, inquestionavelmente ela gera a antropização. Nós tivemos, Alex, um debate no Congresso Nacional durante mais de 15 anos, criando de maneira inconteste, Alex, o Instituto da Área Consolidada, que aqui no Estado nós estamos enfrentando dificuldades enormes em colocar em prática. Também por uma série de ideologias, uma série de preconceitos, uma série de desconhecimentos técnicos, uma série de interpretações equivocadas. Repito, contra um setor que produz de forma legal. Nós não estamos falando aqui de grileiros, de invasores, não, estamos falando de produtores que trabalham com uma dificuldade tremenda climática, de preço, de logística, com restrições ambientais, trabalhistas, fiscais, e infelizmente enfrentamos isso. Ainda não tenho, e talvez o Domingos esteja mais atualizado que eu não tenho notícia de algum avanço efetivo nisso, mas é um assunto crucial do nosso Estado, essa questão das áreas consolidadas, da antropização, da reserva legal. Nós temos ainda vigente no Estado uma liminar concedida por uma juíza que desconhece completamente, me parece, o assunto que trata, que restringe a aplicação do Código Florestal. Isso também é outro assunto legal que nós estaremos enfrentando nos próximos meses. Nós faremos uma reclamação no STF, porque essa decisão ela contraria o julgamento do próprio STF, que considerou o Código Florestal de 2012, entre aspas, constitucional. Então é mais um problema que nós estamos enfrentando em decorrência dessa dificuldade, muitas vezes, dos órgãos públicos em compreender a agricultura que é feita no Rio Grande do Sul, o que é um problema, infelizmente. Para aqueles que também não estão acostumados com o assunto e faça alguma reparação se houver necessidade, doutor, fica à vontade. A antropização é a ação do homem em cima da natureza, né? Então, nós já temos as áreas de preservação, que são os rios, canais, determinada distância não se pode plantar, tem que se preservar ali, principalmente a mata nativa, e a FEPAM fez uma leitura de que isso também deve ser estendido aos canais, né? Tudo aquilo que foi aberto pelo homem. E é esse que é o problema, né? O pessoal não quebra mão, porque foi eles que fizeram, não foi a natureza, é isso aí, né? Alex, grosso modo é isso, está muito claro, esse é o debate, de maneira leiga aqui, esse é o debate, o que me parece completamente fora dos padrões do bom senso médio do homem comum, inquestionavelmente. Outra situação que eu também posso, de maneira leiga, colocar, no próprio processo em que se debate a questão do biomapampo, antropização, enfim, e isso é importante, o Ministério Público admite que há pecuária no Rio Grande do Sul há mais de 300 anos. Porém, para o Ministério Público, isso não seria uma atividade do homem, não seria passível de configurar como antropização. E eu deixo a pergunta, se isso não é antropização, o homem trabalhar com a pecuária no seu campo não é antropização, realmente eu fico com dúvidas do que viria a ser a atividade econômica, social do homem em cima da sua propriedade. Então, infelizmente, repito, são situações que vão se estender ainda no tempo, mas eu acredito que, ao fim e ao cabo, ciente aqui que nós estamos fazendo um trabalho muito correto, sendo que nós estamos com a razão, que nós estamos com a razoabilidade do nosso lado, nós conseguiremos obter avanços importantes para esse Estado que, repito, hoje é o Estado que consegue ajudar muito na alimentação desse povo brasileiro e que, infelizmente, é um setor que ainda está obtendo condições de ajudar o Estado a pagar suas contas, né, Alex? Doutor, para a gente encerrar, continua o mesmo dilema aí, a classe do direito, em relação ao nosso tribunal aqui do Estado, Tribunal Regional? O Tribunal de Justiça, o sistema, o que nós temos hoje, de longa data já, e a OAB tem trabalhado de maneira muito competente nisso, pelo menos buscando soluções. O nosso sistema do Poder Judiciário, ele vem... O sistema técnico de trabalho, as plataformas técnicas vêm sofrendo dificuldades intransponíveis para que nós, advogados, possamos trabalhar. Isso não é de hoje, já faz alguns meses. Isso é um problema. A segunda questão, Alex, eu não gostaria de deixar isso passar, e até porque o Lamarck vai estar aí daqui a pouco, eu tenho que reconhecer o trabalho dele também em relação a isso. Dificuldade de acesso a processos físicos, dificuldade de acesso a juízes, muitas vezes, dificuldade de acesso a servidores. Me parece que uma
uma excessiva preservação em decorrência do Covid ainda vem acontecendo no Poder Judiciário. Nós precisamos, né, voltar, na medida do possível, com segurança, mas uma normalidade de atendimento, porque nós estamos falando aqui de direitos fundamentais, estamos falando de alimentação das pessoas, estamos falando de acesso à moradia, de educação, saúde, enfim. Então são questões graves, muitas vezes, e que estão se arrastando no Poder Judiciário, que já vinha com dificuldade de atendimento, com essa demanda toda que existe, e que se agravou muito nos últimos meses, em decorrência do último ano, né, praticamente, em decorrência do Covid. E isso é preocupante. Doutor Anderson, mais uma vez parabéns aí por essa nova parceria com a Agaflor e parabéns também por esse trabalho aí realizado na defesa aí dos produtores de Nova Santa Rita, que pelo menos por hora é positivo para eles, né? A partir dessa liminar aí dada pela Justiça. Grande abraço, o programa sempre aberto. Alex, só mais uma colocação bastante rápida aqui, eu sei que tem teu tempo, mas eu queria dividir eu tenho sido porta-voz da questão de Nova Santa Rita, mas especificamente sobre esse mandado de segurança, eu quero dividir isso não só com a minha equipe, com meus irmãos, filhos lá, né, que inclusive foi um presente Dia dos Pais aí, eu trabalhar com eles, que eu criei nessa questão tão importante ao longo dessa semana, mas também com o Ricardo Volbrecht, que é o advogado SINDAG, que acabou nos ajudando muito nessa questão. Inclusive nessa segunda decisão que nós obtivemos, em que o juiz estende ao prefeito e a própria promulgação e sanção da lei à ilegalidade, o Ricardo foi fundamental. Então eu quero deixar registrado aqui por dever de consciência, dever ético e por amizade que eu tenho com o Ricardo, que ele tem sido fundamental nisso, assim como o Marcelo da Farsul, o Júnior do SINDAG, o próprio Domingos, todo o apoio que a gente vem recebendo dessas outras entidades em relação a esse assunto. Queria deixar registrado isso, que eu julgo que é muito importante. O doutor Anderson, que tem um irmão colega que se chama Danley, mesmo o Anderson sendo um colorado nato, mas faz parte da vida, o destino, que a gente vai fazer, né, Anderson? Grande abraço, amigo. São dois irmãos, o Danley e o Junei são gêmeos. Grande abraço, parceiro.